Vamos lá. Gravação em progresso aqui. Vamos lá. Iniciando a nossa aula, vamos começar. Hoje temos muitas coisinhas interessantes, como sempre, mas hoje vai ter até PowerPoint, gente. Eu resolvi ressuscitar na nossa aula de quarta-feira o PowerPoint. Mas vamos começar aqui com a querida Sandra Curado, que vai fazer a nossa abertura aqui. Vamos lá, Sandrinha. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos nos acalmando, nos equilibrando e agradecidos que estamos pela oportunidade da gente estar aqui reunido mais uma quarta. Vamos cumprimentando os nossos mentores individuais, aos mentores desse encontro e toda a espiritualidade aqui presente. E vamos, então, até Maria de Nazaré, a quem pedimos que nos envolva com seu manto sagrado de luz e de amor. E juntos de Maria vamos até Jesus, seu Filho amado, nosso mestre e amigo, a quem agradecemos também todas as lições de amor e de caridade. E juntos de Jesus, de mãos dadas, vamos até o Criador. E de joelhos agradecemos a dádiva desta reencarnação. E agradecidos pela oportunidade, tendo como norma de conduta o Evangelho de Jesus, nós vamos aqui começar o nosso encontro. Que seja muito produtivo e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, hein, Sandra Curado. Por nada, Antônio. Como diriam os antigos, Deus te pague. Vamos lá para muitos bônus horas para você. Vamos para nossas aulinhas aqui. Deixa eu só botar tudo certinho. Espero que vocês estejam vendo o que eu estou vendo aqui. Deixa eu diminuir essa coisa aqui. Espera aí, pronto, foi embora. Gente, vamos começar só chamando a atenção para o podcast novo no Gabinete do Ministro, capítulo 13 do Trepidante Nosso Lar. Esse capítulo é bem legal. O André Luiz vai lá tentar conseguir algum tipo de tarefa no nosso lar, mas antes tem uma conversa com essa senhora que está aí ao lado, uma conversa muito interessante que faria Santo Agostinho lá na questão 919, pular de alegria. É isso que eu estava querendo mostrar para vocês. Vale a pena, acho que é uma conversa muito boa. A aula passada já também está disponível, a parábola da festa de casamento, e também tem lá uma playlist com todos os podcasts aqui do nosso lar. Na semana passada era o Umbral, que também tem umas conversas boas aqui sobre o Umbral. Aliás, será que o Umbral é um lugar físico? Não é? Grandes discussões aqui no leitura comentada do livro Nosso Lar, aí na companhia das Sandras, a Sandra Rodrigues e Sandra Curado. E eu faço uma lambança aqui com os sobrenomes delas. Mas isso por causa da idade. Da minha idade, né? Minha idade, às vezes, faz com que os neurônios não funcionem muito bem. Mas na semana passada, nós fizemos aqui a conversa sobre a parábola do banquete de casamento, da festa de casamento, e de Mateus. E tem também em Lucas. E aí eu achei legal a gente só passar aqui, fazer uma coisinha rápida, não entrar muito em detalhes sobre Lucas, porque eu acho que é uma oportunidade para nós vermos como o evangelista ele pega uma informação e ele vai apresentar de uma outra maneira em relação ao onde ele teoricamente pegou aquela informação, foi base para ele daquela informação. Então, Mateus provavelmente foi base de Lucas, porque o Evangelho de Mateus veio antes do de Lucas. Então, os estudiosos falam que provavelmente Lucas pegou essa informação e ele adaptou aqui, ele adaptou aqui para uma outras circunstâncias. Então, aqui já deixa de ser festa de casamento e passa a ser a um banquete, convidado de um banquete. E a conotação que Jesus e Lucas vão dar aqui, nesse momento, é uma ideia mais de questão social. Quer dizer, para quem que é o reino de Deus? Porque ele estava conversando aqui antes, deixa eu só pegar aqui, ele estava conversando, Jesus foi convidado para um almoço lá, um jantar, na casa de um dos fariseus, e aí vem aquela conversa de você tem que saber escolher lá o lugar, né? Você tem que tomar cuidado para não ir logo lá e querer já aceitar no primeiro lugar, porque se não foi, você está chegando, né? Chegando não é uma boa tática. E aí Jesus vai falando sobre que é melhor você esperar para o convidado te colocar no lugar da mesa e tudo mais. E no final ele fala o seguinte, que
que quando você oferece um jantar, ele não falando lá para o fariseu, né? Quando você oferece um almoço ou jantar, não convide seus amigos, mas seus irmãos, nem seus parentes, nem os vizinhos ricos, porque esses poderão, por sua vez, convidá-lo também, e essa já será para você a recompensa. Aí, pelo contrário de Jesus, pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, coxos e cegos. Você será feliz então, porque esses não têm como lhe retribuir, e você será recompensado na ressurreição dos justos. Então, Jesus está falando isso. Agora vem a parábola. Né? Vem a parábola. Ao ouvir isso, e aí vou seguir aqui, senão vocês vão ficar loucos, porque eu estou com a Bíblia pastoral, vocês não vão entender nada. Então, a partir desse comentário, segue aqui no capítulo 14. Ouvindo isso, um dos comensais lhe disse: Feliz aquele que tomar a refeição no reino de Deus. Então, um desses comensais é um dos fariseus que estavam lá presentes. E ele já meio se colocando, diz os estudiosos, meio já se colocando como, puxa, já estou aqui, já vou participar dessa refeição no reino de Deus. Mas aí, olha o mais aqui. Mas ele respondeu, aí Jesus responde. Começa com essa parábola, né? Um homem estava dando um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, já está tudo pronto. Mas todos, unânimes, começaram a se desculpar. O primeiro disse-lhe: Comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço que me des por excusado. Peço desculpas aqui, me perdoe por isso. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me des por excusado, também pedindo desculpa por não poder ir lá no jantar. E o outro disse: Casei-me e por essa razão não posso ir. Então, todo mundo dando aqui uma desculpa, e tudo envolvendo questões materiais. Voltando, o servo relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo: Vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Então, ele está falando aqui das pessoas que estão excluídas. Né? Disse-lhe o servo: Senhor, o que mandasse já foi feito, e ainda há lugar. E aí o senhor, então, disse ao servo: Vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique repleta. Pois eu digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Então, o que nosso querido Lucas está colocando aqui é que o banquete está aberto. Aqui tem uma pequena diferença, porque vocês vejam que ele está convidando, e depois ele vai obrigar as pessoas a participarem. Há uma diferença nisso. Mas toda hora está sendo obrigado lá, as pessoas estão sendo convidadas o tempo todo para participarem aí desse jantar, dessa ceia. E nos comentários em geral, o que mais ressaltam aí os estudiosos é essa ideia de que o reino de Deus ele está aberto para todos. Então, não importa a classe social, não importa time que torce, não importa se é pobre ou rico, não importa nada. Não importa a língua que fala, não importa se é judeu ou se não é judeu, não interessa. Então, a ideia do reino de Deus é estar todos juntos, participando dessa grande refeição, desse grande momento de compartilhar o pão, né? Um ajudando o outro, essa ideia de fraternidade, que Paulo vai utilizar essa ideia para fazer também as refeições comunais, e vai dar um galho, acho que eu já até comentei isso com vocês, lá na comunidade em Corinto, porque o que acaba acontecendo? Né? Porque a gente imagina que os primeiros cristãos eram todos assim, né, bacaninhas, todos cantando We Are The World, sabe, e com as mãozinhas dadas e tal, mas o que estava acontecendo é que os ricos chegavam cedo, comiam tudo e iam embora. Aí chegavam os escravos, os pobres um pouco mais tarde, já não tinha mais nada para comer. E aí Paulo, na carta aos Coríntios, ele chama a atenção, fala assim, olha, vocês estão fazendo tudo errado, essa refeição não é para vocês comerem, é para vocês é, é, é um encontro para se unir a Deus, a autoespiritualidade, a Jesus. É o momento em que essa refeição é para vocês fazerem juntos. Não faz o menor sentido os que chegam comerem rápido e irem embora e deixarem os outros aí passando fome. Então, é uma dificuldade que existe nesses primeiros cristãos, mas é em cima dessa ideia aqui que está em Lucas, essa ideia de Paulo, está em cima disso aqui, dessa passagem, e vocês vejam como muda a característica da palavra, ela muda muito.
E também não tem aquela coisa, né, de amarrar os pés, que a Bárbara estava um pouco incomodada em relação a, quer dizer, todo mundo fica incomodado com essa parte, mas não tem esse pedaço, só estava lá em Mateus. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre isso, antes de nós seguirmos aqui a nossa programação. Mas se tiverem, por favor, falem, porque hoje nós vamos falar muito sobre vigilância e prudência. Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Senão a gente segue aqui. Bem, então vamos lá para Mateus, para o nosso estudo aqui das parábolas. Voltamos aqui para o nosso... Nós estamos chegando no finalmente, viu? Eu não queria deixar vocês tristes, mas nós estamos chegando no finalmente aqui de Mateus, já estamos no finalzinho do capítulo 24 e vamos iniciar o 25. E o mote aqui, quer dizer, o nosso norte nessa conversa final vai ser essa ideia aqui, pelo menos da aula de hoje. Depois nós vamos ver a parábola dos talentos e o julgamento das nações. Aí termina Mateus, as parábolas, pelo menos, né? Mas o que nós vamos estudar hoje, por isso que eu estou colocando lá como um título, Vigilância e Prudência, é em cima dessa questão aqui que está lá no 24. Voltejam vigilantes, porque vocês não sabem qual é o dia em que o Senhor de vocês há de vir. Era uma expectativa que Jesus voltaria, né? Paulo também falou muito sobre isso, mas as comunidades ficavam um pouco aí perplexas. Cadê Jesus? Já passou mais de 50 anos, cadê Jesus? E tal. E aí o evangelista, nós vamos ver daqui a pouquinho, teve que contar aí essas histórias, pegou aí uma série de questões, de frases de Jesus para tentar dar uma motivada naquela comunidade que estava um pouco, estava vacilando. Tem alguém que está com o microfone aberto, eu peço só a gentileza de desligar aí o áudio, por favor. Então, dentro dessa ideia, nós vamos ver, se der tempo, nós vamos ver duas parábolas hoje, se der tempo. A parábola do servo fiel e prudente e a parábola das 10 virgens. Nós vamos ver aqui que começa o capítulo 25 com a parábola das 10 virgens. A parábola do servo vigilante está em Mateus, capítulo 24, se vocês tiverem a Bíblia aí, do versículo de 45 a 51, e isso também está em Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 48. E eu ia fazer um filminho, mas prefiro ler aqui para vocês. Eu acho que fica mais tranquilo, porque eu preciso colocar para vocês um pouquinho antes, no Vigiar Sempre. Se vocês estiverem aí com o 24, o capítulo 24 aberto, vocês já podem ir para o versículo 42, isso, 42, que Jesus está falando lá sobre essa ideia do vigiar sempre, né? Ninguém sabe a respeito desse dia e hora, quando que Jesus vai voltar, o Filho do Homem vai voltar. E aí ele fala lá no 42. Portanto, estejam vigilantes, porque vocês não sabem qual é o dia em que o Senhor de vocês há de vir, aquilo que eu destaquei lá agora há pouco. Compreendam isto: se o dono da casa soubesse em que hora da noite viria o ladrão, ficaria vigiando e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem pensando, ou seja, vai ser de surpresa. Aí ele começa a contar aqui a história, que é o nosso assunto aqui, a parábola do servo fiel e prudente, ou do servo vigilante. Começa a partir do 45, também capítulo 24 de Mateus, está em Lucas, no capítulo 12, versículo 41 a 48. Mas vamos aqui falar o de Mateus. Quem é, então, o servo fiel e prudente, que o Senhor deixou como responsável sobre sua criadagem, para lhe dar comida no tempo certo? Feliz do servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Eu lhes garanto, ele o deixará como responsável por todos os seus bens. Isso no caso do servo bom, né? Porém, se esse servo mau disser no coração, meu senhor chegará tarde, e se puser a espancar seus companheiros, a comer e a beber com os bêbados, o senhor desse servo virá num dia em que ele não o espera, numa hora em que ele não sabe. Então o punirá severamente e lhe dará a sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes, a famosa frase, haverá choro e ranger de dentes. Tem aí um pouco de ligação com aquela parábola que nós vimos da festa de casamento, né? Bom, vamos primeiro fazer aqui uma análise histórica.
É um contexto mais da época, o que ele estava querendo dizer aqui, o que o evangelista, o que Mateus estava querendo colocar para nós. Então, acho que fica muito claro aqui, é uma ligação com aquela ideia, estamos falando de reino de Deus, uma das principais referências para nós fazermos a nossa mudança, irmos para esse reino dos céus, é fazer a nossa reforma interior, mudar o nosso comportamento, e tudo isso está muito claro lá nas bem-aventuranças, lá no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os pobres em espírito e tal. Então, é felicitada, quer dizer, a pessoa que faz essa escolha, que opta por seguir esses ensinamentos, ele é a pessoa que fez a escolha certa e está sendo lá aplaudido. Felizes, né? Felizes o servo que vai por esse caminho. Agora, para o servo desleal, vai ficar o quê? Uma advertência de que pertencer à comunidade cristã não é em si garantia de salvação definitiva, que era um problema que eles deviam estar passando lá. Isso está destacado aqui na Bíblia Paulinas. Provavelmente eles estavam achando, estamos aqui na comunidade, nós até falamos um pouco sobre isso em outras aulas. Estou aqui na comunidade, só o fato de eu estar aqui já está valendo, eu não preciso fazer nada disso que está tá seguindo. Só minha fachada aqui, só de estar presente, eu já faço parte. E para eles isso não ajuda, quer dizer, não é aí que seria o caminho correto. Você estaria sendo um servo desleal. Não adianta você estar lá, mas não seguir as bem-aventuranças. Não adianta você estar lá e ter um comportamento errático fora daquele ambiente da comunidade cristã. Por isso que ele fala lá dos hipócritas. Jesus fala dos hipócritas lá no final. Então, são aqueles que fingiam bondade, que fingiam que estavam seguindo o reino dos céus, mas não estavam. Então, está lá na Bíblia do Peregrino. Então, são aqueles que fingiam bondade. Esses são os servos maus. O que mais eu tenho para falar para vocês? Assim, agora nós vamos falar sobre a visão espírita, e aqui eu quero tentar uma coisinha diferente. Eu vou dar aqui um pouco do que está naquele curso de aprendizes do Evangelho, uma coisinha ou outra, de alguns outros lugares que eu peguei, mas eu gostaria que, se vocês tiverem alguma coisa que complemente, vocês falem, viu, Luiz? Também você está instado aí a comentar, porque assim eu não preciso ficar interrompendo aqui o compartilhamento, e vocês vão chamando e fazem aí os comentários, combinado? Então, vamos lá. Na visão espírita, dessa parábola, o servo bom. Quem é o servo bom numa visão espírita? É aquele que cuida do seu progresso espiritual. Mas não só por isso, né? Ele também vai se preocupar com seus companheiros. Como que ele vai se preocupar? Tanto no amparo material, com a caridade, com a ajuda, ouvindo, enfim, ajudando o que pode, mas também no ensino de valores morais. Então, esse é o servo bom numa visão espírita. Veja, um olhar sobre essa parábola a partir de uma visão espírita. Pode ter outras visões espíritas também. Estou apenas apresentando uma ideia aqui. O servo mau, por outro lado, que entrega-se aos maus hábitos, à ignorância, ao egoísmo, à violência, pode ser em parte ou na totalidade de tudo isso, mas o fato é que ele está fora do caminho, ele está só sendo cristão da boca para fora, mas ele está ao mesmo tempo com esses maus hábitos, ele não tenta mudá-los. Que mais? Óbvio que você tem aí uma questão de trabalho, uma necessidade de trabalho, da prudência, da honestidade de propósito, o trabalho como a gente coloca aqui, não só do trabalho profissional, mas também de você estar nesse trabalho. E eu acho que aqui trabalho você pode ver de todos os ângulos possíveis, tanto trabalho pecuniário, mas no trabalho de você fazer a caridade, de você fazer a sua reforma interior, porque fazer a reforma interior dá trabalho, né? Fazer uma reforma interior decente faz trabalho, seguir os ensinamentos de Jesus dá um trabalhão, a gente sabe, então também acho que também tem esse lado, mas obviamente tem a questão aqui da ocupação, de você ter aí a importância dessa questão aí do trabalho, mas também da prudência, sabemos aqui medir os nossos atos, tomar o cuidado com o que nós estamos fazendo. E principalmente, para nós não sermos hipócritas, né? Quer dizer, a honestidade de propósito. Acho que isso é muito claro e evidente nessa parábola. A parábola também vai nos convidar para a vigilância de nós mesmos, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Porque se a gente bobear, vamos ficar o quê? Que nem o servo, não vai chegar, não vai mudar nada, deixa
Quando chegar perto da morte, eu vou lá e resolvo. Será que é assim que a gente tem que se comportar ou nós já temos que começar a fazer essas mudanças a partir de agora? Então, é isso que ele está nos colocando também. E daqui a pouco nós vamos falar sobre essa ideia, porque, obviamente, para nós espíritas, essa ideia de que Jesus volta não faz muito sentido. Então, por que nós deveríamos estar preocupados? Qual é a ideia? Porque em algum momento nós voltaremos à pátria espiritual, né, gente? Não sei se você. Não quero dar um spoiler aqui, mas algum dia nós vamos voltar. Não que a gente esteja com pressa, eu sempre falo muito sobre isso, não que a gente esteja com pressa de voltar à pátria espiritual, mas um dia nós podemos voltar. E aí, aí se nós formos um servo fiel, ou fizermos aí nosso trabalho, fomos prudentes, tivemos honestidade de propósito, aí sim, dentro dessa ideia do banquete espiritual, nós estaremos lá, né? Estaremos numa situação um pouco mais confortável, fizemos o que tinha que ser feito, pelo menos. Por outro lado, né? Se nós não se nós não tivermos esse comportamento, e eu estou falando aqui mais por desencargo de consciência, porque tem nosso roteiro. Óbvio, se você tem um servo bom, você tem um servo mau. Mas eu acho que para você serve muito mais o servo bom, porque é onde nós estamos mais dentro desse processo. Óbvio que a gente ainda tem que mexer algumas coisinhas, acho que é importante nós termos aqui uma perseverança nesse caminho que nós estamos escolhendo, óbvio, isso, a perseverança é importante. E a vigilância, para nós não pegarmos aí algum atalho, isso pode acontecer na nossa caminhada, é normal. Mas o servo mal, que eu acho que não faz parte aqui na totalidade com vocês, é essa ideia aqui, que ao infringir a lei divina, por nossa livre escolha, passaremos por aprendizados mais difíceis, por vezes bastante dolorosos, burilamento, já ouviram falar disso, né? Pelo amor ou pela dor, a gente prefere sempre pela dor, normalmente. Por quê? Para que nós possamos nos harmonizar com essa lei divina. A gente vai passar por tudo isso para ver se a gente acorda e segue para um caminho melhor. E nós vamos ter o quê? Inúmeras oportunidades de melhorarmos. Toda hora nós temos aí uma chance. A semente está toda hora sendo jogada, os convites estão toda vez sendo feitos. Depende de quem? Depende apenas de nós a escolha desse caminho. E aí, a partir do caminho que nós escolhemos, e pode ser o caminho bom ou o caminho ruim, né? Então, se for para o caminho bom, tem as recompensas, que é nós sermos os espíritos melhores. Ou, então, nós vamos optar, se formos para um outro caminho, fomos pela a ideia do servo mal, nós vamos pelo caminho do sofrimento, até que a gente caia a famosa ficha. E no livro dos Espíritos, lá na questão 174, os Espíritos de Luz, eles falam, porque se nós seguirmos muito nesse caminho, demorarmos para sermos espíritos melhores, sermos um servo fiel, um servo decente e tal, o que vai acontecer? Né? Se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Isso está lá na questão 174 do Livro dos Espíritos. Então, é mais um motivo para ficarmos atentos, reforçarmos a nossa vigilância, a nossa prudência, para podermos ser espíritos melhores, mostrar que nós estamos tentando uma evolução espiritual e não ficarmos aí esperando, né? Porque às vezes não acontece, né, gente? Ninguém tem hora marcada, né? Vamos combinar aqui. Eu tenho uma passagem para o nosso lar em 2077, no dia 10 de abril, sei lá. Não tem isso. A gente não sabe quando a gente vai voltar para o plano espiritual. A gente nem quer saber sobre isso. Mas, então, como uma ideia de uma prudência da nossa parte, é bom a gente já ir começando a colocar nossas barbinhas de molho, no caso dos homens, no caso das mulheres, eu não saberia bem qual seria a correlação. Eu poderia colocar, sei lá, o cabelo de molho, não sei como que funciona isso, mas ter um cuidado com isso, quer dizer, não ficar muito atento para ver se a gente realmente está seguindo no caminho certo, ou se nós estamos aí numa variante ou num caminho que vai nos levar numa situação um pouco mais complexa. Eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre a parábola do servo. Alguém encontrou alguma coisa melhor para falar sobre o melhor, o diferente, o que acrescente, o que complemente essa ideia do servo fiel? Por favor, microfones estão abertos. Luiz, por favor, fale antes que eu entre aqui na parábola das 10 virgens. Não, Antônio, eu estava vendo só que essa parábola faz parte de um dos 4 sermões de Jesus, né? Essa faz parte segundo eu li, do sermão profético, né? Que foi o último que ele proferiu, né? Mas acho que você colocou tudo. A gente tem que estar sempre melhorando, porque
Ninguém sabe a hora mesmo. Exato. Então, por isso que a gente tem que estar vigilante. Por isso que a gente tem que trabalhar com essa ideia da prudência. É isso mesmo. Eu acho que isso para nós que é o mais... Procurar ser sempre uma pessoa melhor a cada dia dentro das possibilidades. Né? Perfeito. É isso mesmo. Cada um no seu passo, cada um no seu ritmo, mas nesse caminho. E com convicção no coração, né? Com certeza, com honestidade, para não sermos... para parecer que somos bonzinhos e não somos, sabe? Aí a gente já não tem mais tempo para perder para essas coisas. Ele tem que estar com foco muito certo, aí, muito atentos a isso. Legal, Luiz, é isso mesmo. Alguém mais? Oi, pode falar, Sandra. Esse negócio de não saber a hora, a gente vê como Deus faz tudo certo, né? Porque se a gente soubesse a hora, com certeza muita gente ia deixar para a última, né? Para fazer certo. E nem imposto de renda, né? Exato. Então, pois é, como imposto de renda. E agora a gente vai ver na próxima parábola aí, né? Que a gente tem que estar vigilante o tempo todo, que não dá para não estar, né? Para deixar até a última hora, né? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. E ele vai reforçar, vocês vejam que ele não para. Ele está falando aqui ele começa com vigiar sempre, depois ele vai para a parábola do servo, e na sequência, Mateus coloca a parábola das 10 virgens, porque ele vai reforçar aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nessa parábola, ele vai reforçar todo esse conceito. É uma coisa que eu acho, assim, impressionante. Ou pela forma como foi escrito, ou como se Jesus realmente falou nessa sequência, a gente não sabe. Mas o fato é que esse material que está aqui para nós mostra como é um ensinamento didático. Ele está reforçando um conceito, sabe? Falando, para ver se gruda na cabeça nossa aqui o tempo todo, né? Toda hora ele está mencionando isso. Legal. Quem mais quer falar algum comentário, fazer algum comentário? Alguém viu alguma coisa diferente disso? Famoso cri-cri. Muito bom. Então, nós vamos então para... Se alguém tiver que falar, vocês interrompem, gente. Vocês sabem que aqui vocês são tudo de casa, vocês podem falar à vontade, não tem problema nenhum. Quer dizer, pode falar à vontade dentro dos 2 minutos, né? Não vamos deixar o taxímetro rodando aqui, senão... Vamos lá, Parábola das 10 Virgens só está em Mateus, no capítulo 25, do 1 ao 13. Eu vou pedir só para... Luiz, você poderia só desligar o seu microfone, que eu acho que é o seu que está aberto aí. Eu vou tentar aqui, gente, de um jeito absolutamente temerário, eu não gosto muito de colocar filminho dentro do PowerPoint para colocar aqui no Zoom, porque nunca dá certo. Mas eu vou tentar aqui. Se não der certo, vocês me avisem, se vocês não estiverem ouvindo, porque aí eu ponho o vídeo à parte, tá bom? Mas vamos tentar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vocês estão todos fazendo vibração, né? Eu espero. Vamos, meu filho. Funciona. Nada. Agora vai. Jesus contou uma história sobre 10 moças que foram a um casamento. Elas estavam esperando que o noivo chegasse para deixá-las entrar, mas não sabiam a que horas ele viria. As 10 moças tinham lâmpadas que queimavam azeite para iluminar. 5 delas eram sábias e tinham azeite de reserva. As outras 5 não eram sábias e tinham só o azeite que estava nas lâmpadas. O noivo demorou bastante tempo para chegar e o azeite das lâmpadas acabou. As 5 moças sábias tinham mais azeite para colocar em suas lâmpadas, mas as outras 5 que não eram sábias tiveram que sair para comprá-lo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. Ele deixou que as 5 moças sábias entrassem para o casamento. Quando as outras 5 que não eram sábias voltaram, as portas estavam fechadas. Elas não puderam entrar no casamento. Ouviram? Deu para ouvir direitinho? Foi bem baixo o som. Foi bem baixo o som. Não sei se para todo mundo ouvir, foi bem ruim, foi bem baixinho. Meu Deus do céu. Agora vamos ver o que eu faço aqui. Peraí. Não sei se foi deu só para ouvir, sim. Não, mas deu para ouvir, Deu para ouvir, sim, baixinho, mas deu. Bom, beleza, gente. Eu não sei por que meu computador deu. Um pouquinho só, eu acho que eu já sei mais ou menos o que é. Peraí. Segura aí, gente. Segura aí. Tentativa e erro, né, gente? Sabe como que é? A vida não é fácil, não. Peraí que eu acho que eu sei que eu fiz de besteira aqui. Peraí um pouquinho só. Compartilhar o som, né, gente? Porque senão não vai dar certo esse negócio aqui. Peraí. Deixa eu ver se vai. Ok. Vamos ver se vai. Jesus contou uma história sobre 10 moças que foram a um casamento. Elas estavam esperando que o noivo chegasse para deixá-las entrar,
mas não sabiam a que horas ele viria. As 10 moças tinham lâmpadas que queimavam azeite para iluminar. 5 delas eram sábias e tinham azeite de reserva. As outras 5 não eram sábias e tinham só o azeite que estava nas lâmpadas. O noivo demorou bastante tempo para chegar e o azeite das lâmpadas acabou. As 5 moças sábias tinham mais azeite para colocar em suas lâmpadas, mas as outras 5 que não eram sábias tiveram que sair para comprá-lo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. Ele deixou que as 5 moças sábias entrassem para o casamento. Quando as outras 5 que não eram sábias voltaram, as portas estavam fechadas. Elas não puderam entrar no casamento. É a famosa lei de Murphy, né, gente? Na hora que ela sai para comprar, aparece o noivo. Aí é duro. Ó, deixa eu só falar uma coisa. A parábola ela termina desse jeito aqui. E a porta foi fechada. Finalmente chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Ele, porém, respondeu: Eu lhes garanto, não conheço vocês. Estejam vigilantes, portanto, disse Jesus, porque vocês não conhecem o dia e nem a hora. Olha aquele reforçando esse mesmo conceito. Bom, deixa eu só mexer um negocinho aqui, ver se eu consigo tirar. Peraí. Opa. Isso. Então, nos evangelhos, 4 parábolas têm mulheres como protagonistas. Isso aqui eu achei legal, porque não é normal a gente ver mulher participando das parábolas. Tem 4 parábolas têm mulheres como protagonistas. A parábola do fermento, que nós já vimos lá em Mateus, a parábola da moeda perdida, que nós ainda vamos ver lá em Lucas, a parábola da viúva oprimida também em Lucas, e interessante porque Lucas tem muito esse foco nas mulheres, então por isso que nós temos 3 parábolas envolvendo mulheres em Lucas. E a parábola das 10 virgens, que é a única das 4 que está em Mateus, que é exclusiva de Mateus, né? Que também tem a parábola do fermento, que também envolve as mulheres. Mas aqui a parábola das 10 virgens ela é exclusiva de Mateus. Bom, então, curiosidades. Vamos aqui, então, analisar aqui. Por que Mateus escreve sobre isso? Já tinha dado um pouquinho da antecedente disso, né? Que a comunidade mateana vivia uma situação de crise. Isso aqui é interessante, quer dizer, ele estava escrevendo para aquela comunidade, porque mais de 50 anos Jesus já tinha desencarnado, as coisas não estavam fáceis, né? Eles estavam passando por perseguições da parte do judaísmo ortodoxo, estava expulsando muitos deles das sinagogas, o próprio Império Romano também, vira e mexe, estava criando uma situação de perseguição, não que era uma coisa sistemática, mas às vezes tinha esses problemas. Fora os conflitos entre quem era pagão e não queria aí seguir, não gostava muito dos cristãos, enfim, tinha uma série de problemas. Então, isso estava meio que desanimando aí a comunidade de Mateus. E o mais interessante aqui que eu achei, numa das explicações que eu li, que as causas internas eram os conflitos entre os membros da própria comunidade, dividindo entre os de origem judaica e aqueles de origem pagã. Eu acho isso formidável, porque além de todos os problemas externos, ainda tem os problemas internos. Incrível isso, né? Parece que a gente tem o ser humano tem essa situação, a gente está há mais de 2000 anos e nós ainda vivemos isso. Quer dizer, em qualquer lugar que nós estejamos, numa casa espírita, por exemplo, sempre vai ter aí também uns conflitos, né? Aqueles que se acham melhores, tem outros que não, enfim, às vezes fica meio debaixo do pano, mas você sente lá que tem uma certa tensão. E lá na época era isso, quer dizer, eram os cristãos que vinham do judaísmo e os cristãos que vinham de origem pagã, dos gentios. Então, tinha sempre uma rusga, sempre tinha um conflito, porque os de origem judaica achavam que tinham mais privilégios em relação aos de origem pagã, até porque eles vieram aí do judaísmo. O que mais eu tenho para falar para vocês? Bom, então aí, diante disso, era preciso reanimar, encorajar, despertar na comunidade a esperança e o ardor da fé inicial. Por isso, então, essa ideia de que todo mundo tinha que estar pronto, porque sabe lá Deus quando Jesus vai voltar, então estejam vigilantes, façam as boas obras, sigam aí no caminho, né? E para você não desanimar, diante disso, o evangelista pede, então, uma atitude de vigilância, não se deixar abater por essas situações difíceis, essa incompreensão, por que eu estou passando por essas coisas e tal. E 10 é um número que expressa totalidade e universalismo.
ao contrário do número 12, que possui um valor simbólico restrito a Israel. Então, aqui eu achei muito legal isso também, porque se as virgens fossem uma simbologia sobre Israel, seriam 12. E não foi o caso, ele colocou 10, e 10 é uma ideia de universal. Então, a palavra, o chamamento, ou seja lá como vocês quiserem colocar, quer dizer, o reino dos céus extrapolou os limites de Israel. Essa é uma das ideias que o Francisco Cornélio, que é um biblista e tal, ele fala, o reino de Deus, o reino dos céus, ele está destinado a toda a humanidade. E o próprio Francisco Cornélio, ele conta aqui, eu achei muito legal. Eu gosto dessas pessoas que vão lá e estudam. Como que é um casamento na época de Jesus e tal, né? Como que seria isso? Por que tem essa questão de levar a lamparina, não levar a lamparina? E o Francisco Cornélio, ele explica isso, eu vou ler aqui para vocês, porque eu achei muito curioso, assim, nota de rodapé, mas é tipo da roda de rodapé que dá aquele sabor, né? Aquela cereja no bolo. Então ele fala o seguinte: no dia marcado para o casamento, o noivo ia com seus amigos até a casa da noiva. Em sua casa, a noiva reunia suas melhores amigas para esperar o noivo. Após a chegada do noivo, a noiva se despedia dos seus pais, deixava sua casa e ia para a casa do noivo, ao seu lado, onde acontecia a festa, que durava, em média, uma semana. Então, saía o noivo e a noiva iam lá para a casa do noivo. Formava-se, assim, um cortejo nupcial da casa da noiva para a casa do noivo. E isso deveria acontecer no início da noite, de modo que o cortejo era iluminado pelas lâmpadas que as amigas da noiva levavam. Para causar suspense, os noivos costumavam atrasar. Seria, portanto, uma grande imprudência as moças deixarem faltar óleo para suas lâmpadas no cortejo. Olha que bacana isso. Gente, assim, evangelho também é informação histórica. Eu achei muito bacana. Então, por isso, Jesus pegando então um fato que todo mundo sabe, todo mundo conhecia lá na época dele, ele pega e dá essa informação das 10 virgens, 5 com a lamparina acesa, as outras 5 deixaram faltar aí o óleo, né? Bem, então vamos agora, gente, vamos entender aqui, dentro de uma visão mais espírita. Deixa eu só ver se eu não tenho mais nada para falar sobre isso. A parte histórica, eu acho que é isso aqui mesmo. Tem muita similaridade aí com a parábola do banquete, né? Nós já vimos isso. Então, as virgens prudentes, gente, quem são as virgens prudentes? Representam as pessoas que compreendem os objetivos da sua encarnação e procuram viver da melhor forma, né, os ensinamentos evangélicos, esforçando-se na renovação de seus valores, afastando as imperfeições e hábitos menos nobres. Então, essas são as virgens prudentes, as 5 que estavam com a lamparina acesa lá, tinham óleo a mais. Já as virgens insensatas são as pessoas que vivem e morrem se preocupando apenas consigo mesmas, ligadas às ilusões da matéria, sem se atentarem para a prática do bem. Então, essa é uma interpretação espírita, está lá no livro do curso de aprendizes do Evangelho. Podemos ter outras interpretações também aqui para as virgens insensatas, né? Já o noivo, eu acho que vocês mataram logo de cara, né? Obviamente é Jesus, que se uniu à humanidade, que é a esposa, representada pelas virgens. Sua chegada significa o convite para o banquete espiritual, através de seus ensinamentos morais. A aceitação desse convite dependerá do quê? Da prudência, ou seja, o preparo, né? A pessoa ter esse preparo moral, né? Ou pela insensatez, que é o despreparo dos homens. Então, tem aí os dois, sempre tem os dois lados, tem o servo bom e o servo mau, né? E aqui é a mesma coisa. Tem as 5 virgens lá que estavam com a lamparina acesa, e tem as outras 5 que não estavam. Tem aquele que está dentro da humanidade, tem aquele que está preparado, tem prudência, e tem aquele que é insensato e tem o despreparo. Então, sempre tem esses dois lados aqui, tem o joio e tem o trigo, né, gente? As lâmpadas representam, então, a nossa luz interior, a essência divina que existe em nós. Achei tão bonitinho isso, gente. Eu achei que quem pensou isso aqui realmente queimou bem aí os neurônios para chegar a essa ideia aqui. Eu curti. Representa a nossa luz interior, a essência divina que existe em nós, que não deve ficar apagada ou escondida. Olha só, nossa luz tem que brilhar, tem que estar no alto, né? Mas deve brilhar para iluminar o nosso caminho
e o dos que o compartilham conosco. Olha que bonito isso. Nossa, isso aqui eu achei fantástico. Então, é isso. Então, olha só a simbologia da luz também, dentro dessa ideia de o que nós estamos irradiando, né? Essa luz tem que nos guiar, mas também nós temos que também ajudar o próximo, temos que ajudar os que estão ao nosso lado. Isso é você indo para o caminho do reino dos céus, né? Fazer a sua reforma interior. Essa é a ideia. Já o azeite, nossa, o cara pensou até no azeite, gente. Nossa, tem uma simbologia do azeite. Representa as qualidades espirituais que vamos adquirindo durante as nossas estadias na Terra. Essas aquisições são pessoais e intransferíveis. Por isso que uma não podia dar o azeite para outra lá, quebrar um galho, né? Por esse motivo, as virgens da parábola não puderam dividir com as virgens insensatas o azeite que prudentemente haviam levado consigo. Então é isso. Eu posso fazer minha reforma interior, mas eu não posso fazer a reforma interior para uma outra pessoa, e vice-versa. Eu não posso ficar tranquilo, falar, não, fulano de tal vai fazer a reforma interior para mim também, está tudo bem. Depois a gente divide o bônus hora. Não é assim, não funciona. Cada um de nós tem aqui uma questão intransferível. Cada um de nós aqui tem uma obrigação e não dá para terceirizar isso. Bom, então, um resuminho final aqui. Essa parábola mostra-nos a importância da vigilância e da prudência, para que trabalhemos constante e incessantemente praticando o bem e a caridade com o próximo, mas também praticando também o bem e a caridade com cada um de nós, certo? Nós também temos que ter esse olhar aqui, né? Não podemos também só ficar aprendendo o outro, temos que olhar para nós também para fazermos a nossa parte. Pois em determinado momento, que nos é desconhecido, vamos aqui sempre reforçar isso, deixamos o corpo físico e teremos que nos confrontar com aquilo que plantamos. Semeador é livre, gente, mas depois a colheita é obrigatória. O que nós vamos colher aí, né? E na semana que vem, essa então é a parábola, fechamos aqui, para depois vocês falarem o que vocês querem aí, o que vocês descobriram mais comentários, mas na semana que vem nós vamos ver então a parábola dos talentos, que é uma continuação dessa conversa aqui, parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30, e aí para a última, para fechando o nosso ciclo aqui de Mateus, o último julgamento, mas eu acho que não vai dar para fazer isso na próxima aula, mas se alguém quiser já ir dar uma olhadinha, tudo bem, o último julgamento, Mateus 25, 31 a 46. Beleza, gente? Então, aí agora vou até interromper aqui o compartilhamento. E aí, o que vocês acharam? O que vocês gostariam de comentar? Eu quis fazer uma coisinha um pouco mais fechadinha, um PowerPoint, mas eu acho que ajuda mais numa reflexão, né? Mas fiquem à vontade, Ariovaldo, vamos lá. Essa daí das 10 virgens, acho que eu peguei do Eliseu Rigolatti, ele fala que a chegada do esposo, no caso, é uma era de paz e felicidade do planeta regenerado. Olha que boa! Gente, eu falo, você é lindo isso, muito bom, Ariovaldo. Então, seria o começo de um processo de regeneração, né? Quando vai começar, né, Ariovaldo? A gente não sabe também. Fica aí, o Luiz estava falando aí, quando que vai ser, Luiz? 2000 e quanto que você falou aí? Vai ter uma matéria do Luiz na Ceareiro aí. Não, abre o microfone, Luiz, senão a gente não vai ouvir. Fala aí. Tem que abrir o microfone. A 2056 chegaremos, de 2057 não passaremos. Olha, tá vendo? Até uma margem de erro aqui, né? Segundo os pesquisadores e tal. Enfim, conversa para boi dormir, né, gente? Mas é isso, a gente não sabe quando vai acontecer. Seria ótimo. Quem viver verá, né, Antônio? Exatamente, quem viver verá. Como nós já vimos outras falhas no passado aí dessas datas aí. Mas, viu, Antônio, me parece que esse número aí que o Luiz está, essa data aí, me parece que o próprio Chico, me parece que ele falou no Pinga Fogo. Exato. Era, sim, seriam 50 anos depois do Pinga Fogo. Olha, mas Emmanuel com o Chico já erraram várias, hein? A Bíblia já errou também, já dizia: 1000 chegarás, de 2000 não passarás. Aí veio o bug do milênio. Também era um caos que não aconteceu absolutamente nada. Depois veio 2019. O que aconteceu em 2019? Zero.
Mas olha, longe de mim querer longe de mim querer colocar fogo no circo, não é a minha intenção. Você sabe que eu sou apenas um animador cultural aqui. Mas Kardec falava: olha, espírito que é bom não dá data, ok? Espírito não fica dando essas informações. Isso aí não é. Mas enfim, eu não quero aqui causar Mesmo nenhum. porque vai desenvolver o que eu falei. Se a gente souber a data, a gente vai deixar lá para 2050, né? Para melhorar um pouquinho. Certamente, né? certamente. Mas, Ariovaldo, eu te cortei, vamos lá. Eu sou um eu troglodita. prefiro ficar com Isaías, que Isaías falava que quem sabe isso daí é só o pai. Perfeito. Ariovaldo, se eu tivesse agora aí do seu lado, um abraço em você, com máscara, claro, que eu não fui vacinado, mas eu daria ainda um abraço, porque é isso aí, a gente sabe, só Deus sabe, e olhe, sabe, e vamos seguir a nossa vida aqui, fazendo a nossa parte, que é manter a nossa lamparina acesa, porque isso já dá um trabalho do cão, né, gente? Já tem muito... Antônio, o próprio Jesus falou isso aí só o pai sabe, quer dizer, só o pai sabe, nem ele. Ele estava dizendo o seguinte, nem eu sei. Eu não sei. Por isso que a gente tem que aproveitar esses momentos e fazer a nossa parte, né? Que é o que está na nossa mão. Não adianta a gente ficar preocupado, o que vai ser o futuro? Não é futuro, sabe? Vamos fazer o que a gente pode fazer hoje, o que está na nossa mão, né? Acho que isso é mais produtivo. Isso é a minha opinião, né, gente? Vamos lá, o que mais? O que vocês têm mais para falar? Posso falar uma coisa? Bora, claro. É sobre isso que você falou agora, sobre fazer a nossa parte, né? Na Bíblia do Peregrino, nas explicações deles, eles falam assim, sobre a nossa responsabilidade, da nossa ação, da prática. E olha que legal, eles falam assim, a responsabilidade é proporcional ao talento recebido. Então, quer dizer que cada um tem o seu talento, que a gente não precisa... A gente tem que descobrir qual é o nosso, né? Uns têm a mediunidade aflorada, uns sabem ensinar, né? Outros sabem fazer exposições, e outros têm muito amor no coração para doar para o seu próximo. Exatamente. Então, eu achei muito legal isso da Bíblia do Peregrino, né? Que cada um tem a sua responsabilidade de acordo com o talento recebido, e todo mundo tem o seu. Exato. E como vocês podem perceber, acho que o talento da Sandra Rodrigues é antecipar a próxima aula, né? Ela já está falando da parábola dos talentos, mas tá certo. Semana passada ela já estava antecipando das virgens. Vocês lembram disso, né? Está gravado isso, né? Pera, mas olha, é o comentário da Bíblia do Peregrino sobre a parábola das 10 virgens. Tá certo. Pode tá até, né? Tá bom, não, tudo bem. Ok. Spoiler. Não, exatamente, sabe? Mas tudo bem, assim é legal, porque pelo menos cria aí né? Cria uma cruzcância para as pessoas falar, próxima aula, vamos lá, né? Vamos falar da palavra dos talentos. Mas o importante é não enterrar, né? É não enterrar os talentos. Vamos lá, vamos. Olha, e mais uma coisa, sobre isso, só um minutinho, Luiz. Que vamos fazer uma propaganda, a hora do jabá aqui do nosso lar. Inscrevam-se no canal. Estão em casa, né? Jabá interno, vamos lá. Mas é que assim, se vocês ouvirem lá o episódio de hoje, tem uma senhora que vai pedir ajuda lá para o Clarencio, mas ela nunca fez nada, ela nunca usou os talentos dela para ajudar ninguém, né? Então é isso, né? Que ela sempre arrumava 1000 desculpas para ajudar. Então, vamos lá, vamos aflorar os nossos talentos, né? E não fazer como ela lá, e vamos lá ouvir o nosso... Não, perfeito. Ela, né, dentro dessas duas parábolas, muito bem lembrado isso, nessas duas parábolas, ela seria um servo mau, né? Mais ou menos, vamos chamar assim, e na outra, no caso, era uma das 5 virgens que estava sem a lamparina, porque não cuidou, não quis ir para fazer as coisas que tinham que ser feitas, né? Ficou invigilante. Mas queria entrar de qualquer maneira, né? Exatamente. Exatamente. Ficou batendo na porta. Ficou batendo na porta. Acolher, e ela queria, mesmo não tendo trabalhado, ela queria ter esse privilégio. Carteirada, a famosa, a boa e velha carteirada, né? Exato. Ou atestado falso com comorbidade, né? Também tem tudo isso. Que mais, gente? Tá bom hoje, hein? Vocês estão afiadíssimos aqui. Sem dar muito spoiler, alguém pode falar mais alguma coisa aqui? Antônio, eu estava vendo naquele site que eu já falei para vocês que eu gosto muito, que é o Portal do Espírito, e lá eles têm uma avaliação sobre essa parábola, é muito semelhante ao que tudo já foi falado aqui, que o azeite é a virtude, enfim, o noivo é Jesus. Mas ele diz uma coisa que a gente pode adaptar para o nosso dia a dia. Ele diz o seguinte, que as virgens imprudentes são aqueles que praticam a religião de um modo
formal. Ou seja, seria aquele espírita que vai ao centro, toma lá o seu passe, faz lá o seu evangelho no lar. E as virgens prudentes são aqueles que, além de fazerem a parte teórica, eles colocam a mão na massa, ou seja, eles vão praticar a caridade, ou seja, seguindo o que o Tiago disse, que a fé sem obras é morta. Sim. Não é? Então, essas virgens prudentes fazem tudo o que as outras fazem, mas também colocam a caridade em ação. E aí eu me lembrei um assunto, uma questão para levantar para vocês, com relação a essa, por que eu não dei o óleo, por que umas não deram o óleo para outra, eu me lembrei de uma questão para a gente perguntar assim, até quando eu devo colaborar com a imprudência dos outros? Sim. Até quando eu tenho obrigação de colaborar com a falta de planejamento dos outros? Ou seja, eu vou ser egoísta porque eu me preservei e você não tomou os devidos cuidados, então eu não te cedo o que eu tive o cuidado de montar, e aí eu sou egoísta porque você não se planejou? Ainda bem que a ideia no curso de aprendiz do Evangelho é que essa ideia do óleo é intransferível, né? Então, eu tenho meu óleo, cada um cuida do seu aqui, cada um tem que conquistar o seu, né? Então, é isso. Mas vamos lá, Sandra Marques Rodrigues, mãozinha levantada, a mulher quer falar, vamos lá. Você tem que ligar o microfone, hein? Senão não vai dar. Tem spoiler, vamos lá, vamos ver se vamos ver, né, Sandra Rodrigues? 3 vezes você vai pedir música no Fantástico, viu? Com o bronzeado do Tiago lá, o rapaz que tá, o moreninho lá, não sei o nome dele, estava bronzeado. Porque eu achei uma outra coisa num site, é no YouTube até, não é um site, não é no YouTube. Ele nem é espírita, eu acho que é evangélico, mas olha que legal que eles falam, chama Estilo Adoração esse site. Certo. Eles falam assim, que as aparências enganam. Ele fala que no início da parábola, as 10 eram virgens, as 10 possuíam lâmpadas e as 10 saíram ao encontro do noivo, Jesus. E que nesse momento seria praticamente impossível separar, saber quem eram as prudentes e quem eram as imprudentes. Então, como as aparências enganam. Desligou, Sandra. Desligou o seu microfone. É isso. Que a gente pode lembrar da parábola do joio e do trigo, né? Que Sim. Deus espera até o último momento para fazer essa separação. Eu achei muito legal esse. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E outra coisa que eles falam assim, que nós podemos, né, enganar os homens, mas que a Deus ninguém engana. Não tem como. E é legal você ter pego isso numa fonte de meio diferente, eu acho isso muito bom. A gente tem muitas pessoas que pensam coisas fantásticas fora. E é bom a gente abrir um pouco a nossa bolha, né? Fazer a nossa bolha ficar um pouco maior. É bom. Não somos só nós que estamos certos. Perfeito, né? Exato. Você veja. Exato. Você fica só preso, por exemplo, em literatura espírita, não que seja ruim, mas a gente perde, tem outras pessoas que estão pensando coisas muito legais fora também do movimento espírita. Então, a gente falou aqui da Bíblia do Peregrino, falou dessa que você estava mencionando, enfim, tem várias possibilidades aí de estudo. A gente tem aqui o nosso discernimento. Isso não está muito legal, não achei legal isso, mas nós já temos essa condição de analisar. O importante é a gente dar uma olhadinha fora, o que está rolando. Mas alguém ia falar e eu cortei aqui de uma forma... Não, Rosina, vamos lá, Rosina. Imagina, não, Rosina. eu vi isso, eu li isso que a Sandra estava falando, e diz também que você pode enganar por um tempo, mas não o tempo todo. Sim. Que elas são iguais, elas são idênticas, mas você vai conseguir enganar as que não são as imprudentes, as loucas, elas vão enganar por pouco tempo. Sim, por isso que acaba, exatamente, porque elas não têm a virtude suficiente, né? Se a gente entender que o azeite é a virtude, elas não têm. O que elas têm para queimar? O que elas têm para mostrar? Não, elas têm no primeiro momento, de repente uma fachada, né? Mas acaba rapidinho. Depois vai, exatamente. Depois a porta fecha e fica lá batendo, né? Já era. O que mais, gente? Boas observações, hein? Muito boas. Beleza. Eu dei oi para Regina Domingues. Regina Domingues, eu vou dar um oi para você aí, que eu não tinha te visto. É a miopia, viu? Vamos lá. Alguém tem mais alguma coisa a falar?
Acho que foi legal, hein? Acho que deu para a gente... Quero falar uma bobagem. Vamos lá, Aide, vamos lá, fale. Quero falar uma bobagem, só para a gente dar uma risadinha. Fala um pouquinho alto, só que o seu som está meio estranho. Você falou durante o percurso aí que os noivos costumavam atrasar naquela época, né? Exatamente. Quando que inverteu agora? Da noiva você sabe, excelente. Eu fiquei pensando nisso. Em que momento? Acho que quando Qual tocou, foi né? o dado momento que houve essa inversão de valores? O momento. Qual a intenção das noivas atrasarem hoje? Eu acho que quando foi para o mundo ocidental, a ideia do casamento, aí mudou tudo, né? Aí acabou. Aí a mulher faz o charme, né? Tem todo um ritual. Mas eu também pensei nisso, viu? Eu pensei nisso, viu, Aide? Eu também pensei nisso. Onde mudou esse negócio? Legal. Quem está dando a última chance é a noiva, para ver se ele quer aparece. isso mesmo, ou se é ela que está falando, será que eu vou mesmo? Exatamente. Pensa bem, né? Beleza. Muito bom, gente. Então vamos para o nosso encerramento. Acho que agora o Luiz, que contribuiu brilhantemente aqui, vai fazer o encerramento, Luiz. Vamos lá. Bom, com a lamparina acesa, hein? Lamparina acesa, vamos lá. Pois é. Amigos e amigas, agora, rapidamente, que agora que tanto recebemos aí pelo estudo do Evangelho, que é sempre muito bom, é chegado o nosso momento de retribuir, doando o melhor do nosso amor por meio das vibrações que iremos fazer. Vamos vibrar pela paz no mundo, vamos vibrar pelo Brasil, seu povo e seus governantes, vamos vibrar por todos aqueles que estejam sofrendo de dores físicas, morais ou espirituais. Vamos vibrar por todos aqueles que não estejam devidamente assistidos ou que não estejam sob a proteção das respectivas famílias, em especial os idosos e as crianças. Vamos vibrar por todos aqueles que estão chegando hoje aqui ao plano da Terra, para que eles possam bem cumprir as missões que os trouxeram à presente reencarnação. Vamos vibrar por todos aqueles que estão partindo hoje da Terra em direção à pátria espiritual, para que eles sejam bem recebidos, entendam sua nova realidade e comecem a fazer o que lhes for solicitado. Vamos vibrar por todos os nomes que se encontram nas urnas de vibração da Seara e no nosso chat aqui, para que os pedidos ali feitos possam ser atendidos de acordo com a real necessidade e o merecimento de cada um. Vibremos para que o Evangelho de Jesus seja a norma de conduta em todos os lares. E, por último, deixemos no centro do recinto, onde cada um está, uma vibração em forma de uma coroa de flores para que o plano espiritual a recolha e leve aonde for mais necessário. E assim, agradecendo ao bom Deus, ao bom Jesus, aos nossos mentores individuais, ao mentor desse trabalho e aos amigos espirituais que nos acompanharam, vamos saudando a todos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, um bom resto de semana a todos. Isso, e até a próxima quarta-feira. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos. A lamparina do Luiz está super acesa. Nossa, fechou, assim. Só esse encerramento já valeu, o encontro de hoje. Super acesa. É uma vibração de modo que vocês não vibrem para acabar a vibração. Você sabe que você vibra para acabar.